Salve, salve galera! Professor Vladimir na área com mais uma aula Paraná de Geografia, especialmente para você do nono ano do ensino fundamental. Como já é tradição nossa aqui, antes do objetivo e tema da aula de hoje, vamos aos recados importantes. Primeiro, assista às aulas Paraná. Segundo, acesse o Google Classroom, realize as atividades, testando seus conhecimentos e marcando a sua presença. Terceiro e não menos importante, consulte seus professores, comunique-se aí através dos Meets e das salas virtuais e esclareçam suas dúvidas. Se você ainda não tem acesso às salas virtuais, continue retirando o material impresso na sua escola. Hoje vamos falar um pouco sobre a Oceania, né? Vamos para outro continente, o menor continente do planeta, o processo de urbanização na Oceania, a primeira parte, ok? Objetivos da aula de hoje: conhecer o processo de urbanização da Oceania, o menor continente do planeta. Vou adiantar isso para vocês, teremos duas aulas, teremos a parte 2, depois da Oceania. Nessa primeira parte, adivinha quais os países que nós vamos dar destaque? Tchané! Austrália e Nova Zelândia, né? Papua Nova Guiné. Depois vamos para as ilhas da Micronésia, da Polinésia. Aí vamos conhecer o restante aí do processo de urbanização no continente. Mas para essa primeira parte, ficamos com Austrália e Nova Zelândia e Papua Nova Guiné. Na aula anterior falamos sobre os problemas urbanos no continente asiático, né, que se assemelham a problemas urbanos ao redor do nosso planeta. Algumas soluções encontradas, algumas regiões com um crescimento urbano menor, outras com um crescimento maior, com alguns problemas semelhantes aí no continente. Hoje gosto de trazer essas imagens para vocês, né? Vocês estão vendo na tela aí uma foto, uma imagem de satélite à noite. Nós temos uma imagem noturna da Oceania. Então, o que a gente pode perceber? Lembra da luminosidade é que vai me trazer informações sobre urbanização. É um dos elementos que pode revelar que existe uma urbanização mais crescente no local. Temos algumas áreas litorâneas da Austrália. A Austrália, principalmente aqui, na parte leste aqui, você tem os maiores aglomerados urbanos. Aí eu tenho a Nova Zelândia, aqui com um pouquinho mais de pessoas. Papua Nova Guiné está mais ou menos aqui. Mas como é uma população essencialmente rural, tem 12% só de população urbana, a luminosidade quase não aparece aqui, né? Por se tratar de áreas rurais. Então temos concentrações urbanas nas regiões onde a gente observa uma maior luminosidade. As luzes da cidade. Alguns aspectos geográficos aqui rapidamente sobre a Oceania. Já conhecemos esse continente, né? Já tivemos algumas aulas sobre esta região. Tem um território parecido com o território brasileiro, né? Nós temos dimensões continentais aí. É a segunda menos habitada do planeta, somente a Antártida, ou Antártica, que tem menos contingente populacional que a Oceania. Aproximadamente 36 milhões de habitantes, 0,5% da população mundial. A gente vai ver aqui a densidade demográfica, né, que nos revela a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado, mas sabemos que, devido a fenômenos naturais ou humanos, econômicos, a gente pode ter uma densidade demográfica diferente para algumas regiões, algumas com uma aglomeração maior e outras com vazios demográficos. Trouxe um mapa para revelar isso aí para vocês, né? Às vezes, um comentário aqui com você, a gente que é professor de geografia, às vezes brincam muito com a gente, né, que a geografia é só pintar mapa. Então eu digo para vocês, gente, o valor da interpretação, da leitura e da interpretação de um mapa não é uma coisa fácil, se vocês querem saber, e é importantíssima. Te traz informações diretamente aqui, com um apelo visual, né? Imagina colocar todas essas informações num texto, né? Ficaria um texto muito longo. Então nós temos os mapas, né, que nos trazem o posicionamento, os lugares, informações das mais diversas. Milhares e milhares de informações são expressas por mapas. E eles têm uma importância muito grande, sim, para nossos estudos, para a nossa vida. Aqui a concentração de habitantes por quilômetro quadrado na Oceania, né? Temos aqui a Austrália, né, que vai ter uma densidade, aglomerados urbanos maiores, porque tem a maior parte da população, 20 milhões de pessoas vivem por lá. Então nós temos entre 5 a 15 habitantes por quilômetro quadrado. Na Austrália nós temos um grande deserto aqui que impede a ocupação humana, por isso aglomerações no litoral. A Nova Zelândia, devido
ao desenvolvimento econômico, né, a inserção no mercado mundial, tecnologia, é um país desenvolvido, também tem uma concentração um pouquinho maior porque o território é mais reduzido. Então nós temos lá de 45 a 120 pessoas. Papua Nova Guiné, a ilha foi dividida aí, né? Também concentrações populacionais grandes ali, consideráveis na região. Nas ilhas, né, são vazios demográficos, né? Na Austrália também temos vazios demográficos por conta do deserto, mas essas ilhas, né, essas milhares de ilhas que nós temos aí na Oceania, elas são desabitadas, vazios demográficos. Concentração populacional mesmo, Papua Nova Guiné, Austrália, Nova Zelândia e Ilhas Fiji, que a gente vai ver na próxima aula. As taxas de urbanização, né? Austrália 89%, Nova Zelândia 86% e Papua Nova Guiné, que apesar de ter um grande contingente populacional, um território até de extensão considerável, trabalha só em atividades primárias, primeiro setor. Então, a urbanização é de apenas 12% da população vive em áreas urbanas. Densidade populacional de Papua Nova Guiné, essas densidades aqui, elas podem nos iludir, né? As concentrações e aglomerados podem se diferenciar. Ó, você pegar a Austrália sozinha ali, ó, 3 habitantes por quilômetro quadrado, né? A gente vai verificar que isso não procede por conta de algumas condições naturais aí deste país. Trouxe para vocês aqui uma taxa de urbanização no mundo inteiro, né? Projeções aí desde 1950, projetando a 2030. Temos todos os continentes, mas o do nosso interesse hoje é a Oceania, né? Que é esse verdinho bem clarinho aqui. Então, a taxa de urbanização lá chega até próximo dos 80%, 70% de taxas de urbanização, ok? Isso para o continente todo, né? Nós vimos Austrália e Nova Zelândia ali. Então, esses 3 países, Papua Nova Guiné, Austrália e Nova Zelândia, possuem extensas áreas também de vazios demográficos, consequência de fenômenos naturais ou econômicos. As ilhas de Samoa e Fiji apresentam as maiores densidades populacionais, porque eu tenho um contingente populacional considerável e um território reduzido. Então, lógico, a concentração vai ser maior. Na Oceania, só esses 2 países têm uma densidade maior do que a média mundial, que é de 57 habitantes por quilômetro quadrado. Aí já nas ilhas, né, Vanuatu, Ilha Salomão, também tem densidades populacionais até consideráveis. Tem um contingente populacional um pouco maior, mas só de milhares de pessoas, né, não chega a milhões, e o território é um pouco mais reduzido. Por outro lado, temos 11 nações aí, ó, que tem esse contingente populacional inferior a 1 milhão de habitantes. Nauru, lembra da ilha de Nauru, que foi devastada pela exploração de fosfato, né? Então, tem 9 mil pessoas habitando a ilha. Tuvalu, 11 mil pessoas. Palau, 20 mil. São países pouco populosos, né? São ilhas, com exceção de Nauru, aí, que sofreu muito com a exploração do fosfato, né? São ilhas que têm o turismo como principal atividade econômica. Vamos lá, nosso primeiro quiz. A população da Oceania está concentrada em apenas 2 países do continente. São eles as Ilhas Fiji e Austrália, letra A, Papua Nova Guiné e Nova Zelândia, letra B, Austrália e Papua Nova Guiné, letra C, ou Nova Zelândia e Nauru, letra D. É 1 minutinho, a gente já volta. Vamos lá, pessoal, uma correção do nosso primeiro questionário. A população da Oceania está concentrada em apenas 2 países do continente, são eles. Eu vou fazer uma correção só aqui, ó. Não é em apenas esses 2 países. Esses 2 países têm a maior concentração populacional, tá?
que a gente tem a Nova Zelândia também, que tem uma população considerável. Então, a resposta correta, a maior parte da população, repito, tá, pessoal, está concentrada na Austrália e em Papua Nova Guiné. A Nova Zelândia veio logo depois, com um contingente populacional um pouco menor só que Papua Nova Guiné, mas já é de milhões de pessoas também. Firmeza? Vamos em frente. Aqui uma lista com a população dos países, tá? Eu não vou me ater a esses detalhes aqui, mas é uma informação para vocês terem ainda para os seus estudos, né? Então tem a Austrália aí com 23 milhões de pessoas, mais de 60% da população está lá. A Papua Nova Guiné com 7 milhões, a Nova Zelândia já em seguida com quase 5 milhões, tá? De habitantes. Vamos fazer vou trazer uma lista com algumas cidades, né, mais importantes da Austrália e da Nova Zelândia para vocês a partir de agora, para a gente verificar o processo de urbanização, né, dessas cidades que está muito atrelado à chegada dos colonizadores, né, nesse novíssimo continente, né, o último continente a ser colonizado, por isso chamado de novíssimo mundo. Então nós temos áreas urbanas muito bem organizadas nessas duas cidades, né? Na próxima aula, na urbanização 2 da Oceania, a gente vai conhecer os países menores, as menores cidades lá que são menos urbanizadas. Vamos começar por Melbourne, na Austrália. É a segunda maior população urbana da Austrália, Melbourne. Ganhou o apelido de capital cultural. Então tem muitas atrações turísticas lá, tem festivais, musicais, eventos esportivos, praias paradisíacas, característica da Austrália e Nova Zelândia, o cuidado com as áreas litorâneas, que é onde estão concentradas as maiores populações aí desses países, né? É uma cidade universitária também, uma cidade importantíssima, ganhou o título de melhor cidade do mundo para se viver no ano de 2017, Melbourne, na Austrália. Vamos dar uma olhadinha como é a cidade. Tá aí essa beleza, né? Um contraste da colonização europeia, né? Você tem edificações históricas aí da colonização, contrastando com os prédios modernos, com a alta tecnologia que existe nessas cidades. Outra característica que a gente observa dos países, cidades de países que têm um maior desenvolvimento econômico e humano, é o respeito pelos rios, né? Pelos recursos hídricos, pelos corpos d'água que cruzam a cidade ou o oceano que banha essas cidades. De observar mesmo numa imagem, você vê que aquilo é limpo, é bem conservado, as pessoas, a população respeita. Existem os programas governamentais que incentivam isso, lógico, mas muito disso é de um respeito que a população tem pelo seu próprio local. Você não encontra recursos hídricos com uma poluição tão grave como em outros lugares do mundo. Temos Sydney, acho que é mais conhecida, né, uma cidade mais popular, a Concha Acústica, que é uma imagem para quem gosta de música aí, né? Muitos festivais aqui também musicais. Mais uma vez a característica aqui do oceano, você vê uma cidade melhor organizada. Calçamento, trânsito, poluição atmosférica, tudo isso é diminuído. E, repito, é uma cidade litorânea. As cidades australianas, na sua maioria, estão no litoral. É a maior cidade da Austrália, né? Também a mais diversa. Ela é confundida com a capital, né, da Austrália, todo mundo confunde a capital. Não é Sydney, a gente já vai ver qual é a capital aqui. Também tem o PIB, a questão econômica também chama muita atenção para Sydney. É o maior do que de países como a Dinamarca, Singapura e Hong Kong, por exemplo. Uma cidade que tem um produto interno bruto maior do que alguns países e países desenvolvidos. Representando 25% das riquezas da Austrália. Então, não precisa nem falar da importância dessa cidade, né? Como é típica da Austrália, as paisagens verdes, a preservação ambiental, isso vem de algumas décadas para cá. Vale lembrar que a Austrália já foi um dos países mais poluidores do mundo, mas vem revertendo essa situação, isso que é importante, né? E as praias, né, que são muito bem cuidadas e atraem milhares de turistas e estudantes de intercâmbio. Aí, finalmente, a capital, Canberra, também uma visão bonita, né? Uma cidade com bastante área verde, né? E a gente vai ver que ela foi construída justamente com essa intenção. Ela é a capital da Austrália, tem 350 mil habitantes, é um contingente populacional pequeno. Foi construída em 1927 porque havia uma rivalidade entre Melbourne e Sydney para assumir o posto de capital da Austrália. Na época ela foi planejada para ser construída lá,
de acordo com as tendências de cidade-jardim, que hoje a gente chama de cidade sustentável, né? O que lhe rendeu o título de cidade arbusto. A gente pode verificar nas imagens que realmente ela foi construída no centro de uma área verde gigantesca. Importante, lógico, para a área urbana aqui, né? A poluição, para ter um ar com uma qualidade mais considerável. Brisbane também, outra cidade litorânea, né? Os aglomerados urbanos da Austrália estão no litoral. Mais uma vez você vê uma cidade moderna, uma cidade inteligente, sustentável, mantém a vegetação aqui, as margens do litoral, é importante e é um exemplo, né, para as cidades do mundo todo que querem investir em sustentabilidade. Capital do estado de Queensland, vale lembrar que a Austrália é dividida em estados, né, estados do sul, do norte, do leste, do oeste, e eles têm suas respectivas capitais. Queensland, se não me engano, fica ao norte. Se destaca como um polo econômico, administrativo e cultural, também uma cidade importantíssima. Os níveis de segurança pública, limpeza urbana, transparência governamental, tudo que a gente não encontra na África e em alguns lugares da Ásia, você tem aí, ó, limpeza urbana, segurança, transparência do governo, né, corrupção em níveis baixíssimos. Além de ser considerado uma das mais amigáveis e acolhedoras do país, né, você é bem recebido. É um centro cosmopolita, né, vivem pessoas do mundo todo ali, com o clima ensolarado e, mais uma vez, as praias impecáveis, né? Cidades litorâneas, quando há um cuidado com o litoral, essas cidades podem prosperar aí e muito. Segundo quiz da aula, é a maior cidade da Austrália e também a mais diversa, frequentemente confundida com a capital, por conta de sua visibilidade global e economia avançada. Seria a letra A, Melbourne, letra B, Adelaide, letra C, Brisbane ou letra D, Sydney. É um minutinho, a gente já volta. Vamos lá então, pessoal, correção do nosso segundo questionário. Descrição aí, a maior cidade da Austrália, também a mais diversa, frequentemente confundida com a capital por conta de sua visibilidade global e economia avançada. Acabamos de falar sobre ela, cidade de Sydney, na Austrália. O mundo todo confunde Sydney com a capital, né, que nós vimos que é Canberra, que é uma outra cidade. Eu trouxe aí, para finalizar, a cidade de Adelaide. Aqui, muito parecida com os outros aglomerados urbanos, a presença das áreas verdes, né? A Adelaide não foge desse contexto, né? A cidade no centro, cercada por uma área verde, por um relevo ali, uma cidade bonita e com certeza a qualidade do ar aí, né? Ela é otimizada. Capital do estado da Austrália Meridional, né? Falei, tem a Austrália do Sul,
mundialmente reconhecida como uma cidade educacional de alto nível. Então as cidades hoje no mundo todo, né, a tendência é que as cidades tenham funções, né? Então Adelaide é uma cidade universitária, além de você ter espaços para fazer turismo ecológico, pedalar, observar a vida selvagem e aproveitar o que novamente as belíssimas praias e as ilhas que ficam próximas de Adelaide. Para finalizar, vamos às algumas principais cidades da Nova Zelândia. Vamos começar com Auckland, que a gente já conhece bem, né, de outras aulas da Oceania, que é o centro financeiro, né? É uma cidade que tem uma temperatura mais amena, é 3 graus mais quente que o restante da região. Grande número de imigrantes, né? Uma cidade também cosmopolita, aí, principalmente asiáticos, né? China, Coreia, Japão e Tailândia. Uma área urbana, é a área urbana mais extensa da Nova Zelândia, a cidade de Auckland. Foi uma cidade projetada para isso também, né? Tem a maior concentração, né, também de indígenas maori e um grande número de polinésios e representantes de etnias de outras ilhas do sul. Aqui é uma imagem de Auckland, né, que era uma cidade mais afastada dos grandes centros. Para resgatar a economia e o desenvolvimento humano dessa cidade, ela foi transformada no centro financeiro da Nova Zelândia. Daí partimos aí sem mais demora para a cidade de Wellington, que é a capital da Nova Zelândia. Aqui a característica é a instabilidade sísmica ali, sofre com abalos sísmicos, né, a cidade de Wellington, mas também, novamente, cidade litorânea, a gente vê pela imagem uma organização urbana, né, mais efetiva. Então é a capital da Nova Zelândia e da região de Wellington, localizada ao sul da Ilha do Norte, da qual Wellington, né, essa cidade é a principal. 300, quase 400 mil habitantes, né, um contingente populacional até baixo. Existe um porto natural, então tem uma importância econômica ali. A única questão enfrentada ali que desestabiliza um pouco essa configuração urbana são os abalos sísmicos, né, os terremotos aí, que quase causaram a destruição dessa cidade lá em meados do século XIX. Mas a população continua vivendo na região e vive nas colinas ao redor, né, da cidade, onde existem essas atividades sísmicas, né? Mesmo com os povos nativos, é difícil você retirar a população dessas regiões, né, que tem já uma ligação histórica com isso. Vamos ao nosso último quiz aí. Terceiro, devido a alguns aspectos naturais e humanos, os países da Oceania possuem, letra A, vazios demográficos, letra B, megalópolis, letra C, grandes problemas urbanos ou letra D, megacidades. Um minutinho, a gente já volta. Então, nono ano, vamos à correção do último questionário da nossa aula de hoje. Devido a alguns aspectos naturais e humanos, também existem, os países da Oceania possuem, letra A, vazios demográficos, letra B, megalópolis, letra C, grandes problemas urbanos ou letra D, megacidades. Estamos falando aí dos vazios demográficos. Eles podem ser influenciados por questões naturais, no caso do deserto, por exemplo, da Austrália, e alguns vazios demográficos, porque a população dessas pequenas ilhas, né, elas buscam esses centros urbanos, em busca de uma melhor qualidade de vida, de trabalho, né, de uma fonte de renda. Então, na aula de hoje, falamos aí sobre o processo de urbanização na Oceania, parte 1. Na nossa próxima aula, na parte 2, vamos trabalhar o restante da região do menor continente do mundo. Essa foi mais uma aula Paraná. Muito obrigado e até a próxima.